Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Relatório gerencial do HCTR11. Olha só, vamos tirar algumas dúvidas nesse relatório, ver se esclarece para a gente. Uma dúvida que eu tenho é, será que o rendimento do fechamento do semestre vai vir mais curto? Para começar, quero mostrar para vocês alguns dados aqui no Fundos Explorer, mas eu vou lembrando a vocês que esse vídeo não é um vídeo de indicação de investimentos. São dados públicos, onde a gente está aqui olhando o relatório gerencial e você deve levar em consideração o que você tem que aprender para você mesmo fazer suas leituras de relatórios gerenciais. Atualmente ele está R$ 113,25, que dá um PVP de 0,94. O último rendimento dele foi R$ 1,77, dividend yield de 1,54%. Será que pelo menos repete esse dividendo no próximo? Vamos lá dar uma olhada aqui. Olha só, vocês podem ver que teve 2 dividendos abaixo da média e esses 2 últimos bem acima da média. Será que vai manter esses dividendos tão altos? Expectativa. O valor patrimonial a gente vê que vem se mantendo praticamente constante aí, o valor patrimonial por cota. Cai um pouquinho, depois valoriza, bem normal. Então, o relatório gerencial de maio, hectare SCE, Fundo de Investimento Imobiliário, é Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário. Vamos lá. No dia 7 de junho, o fundo anunciou um dividend yield de 1,48%, com pagamento de R$ 1,77 por cota. Após distribuição de dividendo, o fundo tem 44,3 milhões de lucro contábil acumulado. Lembramos, é contábil, não transitou no caixa. A mesma coisa está acontecendo com muitos outros fundos. O resultado desse mês foi impactado principalmente pela correção monetária, a qual é explicada pela variação do IPCA de março, 1,62%, e de abril, 1,06%. E 90% dos CRIs do fundo são indexados ao IPCA. Próximo mês vai ser abril e junho, e maio. Em maio, todo mundo sabe que foi 0,47, bem mais baixo. Então, pode ser que já por esses 90% dos FIIs, o próximo provento vai vir mais baixo. Todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto. Somos frequentemente questionados se o CRI com razão de fluxo mensal menor que 100% significa que a razão do fluxo mensal menor do que a mínima estabelecida. Sugerimos a leitura do item razão do fluxo mensal no sumário no fim do relatório. Gente, está menor que 100%, não significa que está inadimplente, significa apenas que está saindo um pouquinho mais do que eles têm de reserva. Serve para o indicador antecedente para a securitizadora alertar ao cedente, desenvolvedor do projeto, a necessidade de reportar recursos no próximo mês para cobrir o desenquadramento, apenas nos casos, os quais são menos frequentes dada a obrigação pré-estabelecida nos documentos do CRI. Então, fica bem tranquilo nesse sentido. Não, a razão PMP, sim, é um indicador interessante, mas quando está 100% a gente fica mais tranquilo. Em que o cedente não aporta esse valor necessário é que utiliza uma parte do fundo da reserva e notifica o cedente solicitando integralmente para reconstruir o 100% do fundo de reserva. Então, assim, tem lá o fundo de reserva, os fluxos de pagamento não foram suficientes para poder pagar aquela parcela daquele mês, utiliza o fundo de reserva e notifica que, para o devedor que ele deve cobrir o fundo de reserva. Em maio, o fundo adquiriu 103 milhões e vendeu 152 milhões em CRIs, do quais 77 foram aumentados em posições de ativos já existentes na carteira e 23 em novos ativos. Essas aquisições estão divididas em 47% subordinadas. Gente, é muita coisa. Compraram muita coisa subordinada. 30% mezanino, 19% sênior e 4% único. Eles estão aumentando o risco do fundo. Com exceção do CRI Loteamento Goiás, que é indexado ao IGPM, todas as outras são indexadas ao IPCA. Com relação às vendas, todos os CRIs negociados num PU-PAR, no papel, tudo na curva de juros. Então, na marcação ao mercado. Na próxima página, abriremos um detalhamento das operações. Por fim, o DRE, o valor de receita de FII de dividendos do HG
850 mil reais, HGHY 676 mil reais e HREC 199 mil. Todos eles vão pagar vão pagar melhor no próximo mês, tá? Mas não teve receita do Serra Verde. Fundos de investimentos imobiliários que eles investem, ele fala aqui, no fundo Serra Verde, eu vou aumentar um pouquinho mais esse zoom. No fundo Serra Verde, a equipe comparou os dados de ocupação hoteleira de Gramado em abril de 60% versus abril de 2022 versus abril de 2019, 44%, para reforçar o aumento do fluxo de turistas. O impacto desse aumento explica a comercialização líquida de 33 milhões nos projetos do fundo em abril de 2022, enquanto no mesmo período de 2021 houve venda negativa de 12,2, valor de extrato superior ao vendido, ou seja, teve mais distratos do que vendas em abril de 2021. Além disso, explicarão o porquê da não distribuição de maio em linha às nossas expectativas, visto que o estágio inicial de alguns projetos, como o Hidros e Namaré, é também a remarcação dos ativos do nível do fundo Serra Verde e o reflexo na carteira dos fundos que investem no SRVD, Serra Verde, como é o caso do HCTR11. Aqui eles está explicando por que o Serra Verde não pagou, mas mesmo assim está aumentando bastante as vendas. Já no XBXO11, o fundo que investe no shopping Nova Feira da Madrugada segue o plano de aumentar a ocupação do shopping. A equipe de gestão XBX11 citou duas principais ações que estão focadas: campanha de descontos no valor de aluguel e destratar os comerciantes que não demonstrem interesses em seguir nas suas operações. Observando o número de PDVs pagantes, atingiu 44% dos boxes e 39% das lojas nesse mês. É normal, gente, é muito pouco. Acabou de abrir o shopping. Em relação ao faturamento, o shopping recebeu o aluguel dos PDVs aproximadamente 7 milhões de luvas, e de luvas recebeu das lojas 5,9 milhões e de estacionamento 247 mil reais, totalizando 13 milhões de reais, por uma parcela mensal de juros e CRI aproximadamente de 3 milhões de reais. Além disso, a equipe de marketing comercial vem trabalhando forte em ações nos desfiles da Feira de Livros, de Festa Junina e outras parcerias com o Banco do Brasil, Banco do Povo, Sebrae e Buzzer. Então, assim está os dois fundos da carteira que mais preocupam o Serra Verde, né? O HCTR é o Serra Verde e o XBXO. Aqui estão os CRIs que ele fez operações agora de compras e de vendas. Aqui são as compras e aqui são as vendas. Vocês podem notar que alguns aqui, coincidentemente, é o que o Tord falou que estava vendendo lá no outro lá. Depois vocês podem fazer essa comparação aí, para vocês verem isso. E ele comprou o Student, né? O Student. Comprou mais um pouquinho do fundo imobiliário que investe em casa de estudantes, Student House. Total das receitas, vamos lá, para poder. Já dá para ver que o total das receitas foi o maior, mas agora é porque houve a nova emissão, né? Mas veio aí, é difícil comparar, porque temos mais cotas, né, para ver o total, mas dá para a gente ter uma ideia nesse sentido aqui, que o tanto que veio muito maior que os juros de correção monetária, porque a inflação estava muito alta. Então foi o maior de todos, e provavelmente o próximo mês vai vir por aqui, assim, ó. 16 milhões, porque a inflação deu uma caída. Na verdade, não caiu, subiu menos, né? Enquanto a parte de FIIs caiu bastante, mas isso aqui deve ser o regular, que deve vir novamente nesse mês, ou um pouquinho melhor que isso aqui. Olhando o resultado do fundo, 44 milhões, ele fez uma reserva de lucro de 5 milhões, então significa que tem algo guardado aí que pode ser distribuído para complementar a renda agora. Ele fez 3 milhões de reserva aqui e mais 5 milhões de reserva aqui. Então, se você somar os dois, nós estamos falando de 9 milhões. 3 milhões e 300, 5 milhões e 700. Nós temos aí 9 milhões de reserva. 9 milhões de reserva é, vamos dizer, fazer uma conta de padaria, 50 centavos que ele tem de reserva que pode complementar a distribuição. É uma excelente reserva. Ele teve o resultado de R$ 1,90 no mês de abril e R$ 2,03 no mês de maio.
Então, fez uma boa reserva aí a distribuir. Aqui um pouquinho sobre cada um dos papéis. A lista está grande, então isso faz que o HCTR é bem diversificado. E aqui os CRIs corporativos e os fundos que ele investe. Ele investe na Feira da Madrugada 8,6%, no Serra Verde 6,8% do PL, no HG 3%, os outros são percentuais bem menores aí, ele ainda está com caixa de 1,6%. Olhando aqui diretamente, ele está 73,6% em CRIs, muito melhor, né? Teve uma época que os FIIs que estão dando 22,8% já chegou a dar mais de 30%. Então melhorou bastante isso. Eu queria que isso aqui ficasse em 10% em FIIs. E está com 3,6% em caixa. Aqui já começa a preocupar, porque agora o fundo tem 56% subordinada. Perdão, é sênior. 56% sênior e a subordinada agora já são 29%. E 12% aqui série únicas. Antes, a série únicas era bem grande aqui. E mezanino aqui 3%. Ainda está com maioria sênior, mas aumentou bastante a quantidade de subordinada. E a inflação média atualmente está a inflação mais 10,32, o cupom médio, sendo que a IPCA é mais 10,30 e GPM mais 13,50, que é só 6% da carteira, 90% é IPCA. E colocaram um pouquinho de CDI aqui, tem 3% da carteira CDI mais 4,7%. Entre os setores e segmentos que eles atuam, multipropriedade é o maior segmento aqui. Essas cores verdes aqui, elas não me ajudam. Mas eu acho que 19 é de multipropriedade, o 41 é o de corporativo, de loteamento é 16%, de shopping é 9%, de parques temáticos 8% e mixed use 6% e outros aí. Bem a diversificação pelo país, pode-se dizer que está em todos os estados. E aqui um pouquinho sobre cada projeto. Então, enfim, o que nós temos? Nós temos para o próximo mês uma reserva, uma conta de padaria aqui de 50 centavos por cota, tá? Foi uma conta de padaria que eu fiz aqui. Depois eu posso fazer um cálculo mais detalhado para vocês, mas porque ele teve um resultado maiores aqui do que a distribuição nos últimos 3 meses. Aqui distribuiu 1,40, sobrou 3. Aqui distribuiu 1,75, sobrou 15. Aqui distribuiu 1,77, sobrou mais de 30, sobrou 25 centavos. Então tem bastante coisa aqui que vem sobrando e ele distribuindo. Então no próximo mês ele tem essa reserva para distribuir a mais, mas a gente não pode esquecer que também, fechamento de semestre, eles cobram a taxa de performance, que a taxa de performance é 10% sobre o que exceder a variação do CDI, que eles fazem essa cobrança. Então vamos ver se vai usar essa reserva de lucro para cobrar isso aí. Pessoal, relatório de maio de 2022 do HCTR, é tudo isso aí. Expectativa é provento, não acredito num provento de 1,70, acredito num provento de 1,50 ou 1,40 no fechamento, de 1,40 a 1,50 no fechamento do semestre. Repito a vocês, esse vídeo não é uma indicação de investimentos. Um grande abraço a vocês, deixe aquele like, se inscreve no canal e até a próxima.